Olá, eu sou Elisandro Prêmola, engenheiro de segurança do trabalho, e vou te trazer dicas imperdíveis de como mudar a rota da sua empresa para a direção das mudanças da NR1. A NR1 é uma ferramenta, uma normativa que orienta sobre o gerenciamento de risco ocupacional. A principal ferramenta para que a gente utilize para a gestão desses riscos ocupacionais é através da elaboração de um programa de gerenciamento de riscos. Então, a principal ferramenta para a execução desse gerenciamento de risco ocupacional é através da elaboração do PGR. O que estabelece dentro das diretrizes da NR1? Toda empresa que possuir funcionários regidos pela CLT deverão elaborar um programa de gerenciamento de risco, certo? Então, ela tendo pelo menos um funcionário, ela precisa fazer a elaboração desse programa para fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais. Claro, tem a questão das empresas que são dispensadas, de fazer o PGR, mas isso é importante até uma atenção neste ponto, porque ainda que tenha a dispensa de elaboração do PGR, quando a gente fala dessas atualizações da NR1, nós precisamos olhar para a questão do psicossocial e ela vai estar atrelada à NR17, que não está dispensada para estas empresas. A atualização ela trouxe a inclusão dos fatores psicossociais dentro dos riscos ergonômicos. Quando a gente fala de fatores ergonômicos, a gente está olhando para fatores estressores dentro do ambiente de trabalho. Todas aquelas situações que podem criar ansiedade, angústia, depressão. Pode citar, por exemplo, o estresse no trabalho, uma sobrecarga de demanda, um excesso ou a falta de controle das demandas, problema de comunicação no ambiente de trabalho, dificuldade de relacionamento entre colegas ou entre chefias. Então, todos esses são fatores estressores que podem afetar a saúde mental do nosso trabalhador. As ações que a gente pode prever para mitigação ou controle dos fatores psicossociais estão associadas, claro, obviamente, ao fator identificado, é preciso que se desenvolva, faça uma análise preliminar e se desenvolva o estudo em cada um dos casos identificados, com a maior probabilidade dentro da empresa, mas muito do contexto desse processo de gerenciamento ele vai estar envolvido em ações de engajamento e conscientização dos trabalhadores e da liderança, ou seja, palestras de conscientização, promover esse engajamento dos funcionários, questões muito importantes que a empresa precisa estar focada em ações diretas de saúde mental e ações relacionadas ao bem-estar do trabalhador. Então, quando tu tem um clima saudável, um ambiente saudável dentro da empresa, a tendência é que os fatores psicossociais sejam mitigados. Com relação à saúde mental, eu acho que é importante que a empresa tenha um espaço de acolhimento, seja através de um portal, seja através do compromisso das chefias e lideranças com esse acolhimento, ou seja, promovendo feedback, promovendo reuniões de one-on-one, discutindo, ouvindo e acolhendo esse trabalhador para entender naquele momento o que ele pode estar enfrentando. Então essas ações elas são fundamentais para que a gente crie um espaço que permita que o funcionário não desenvolva um estresse, uma sobrecarga mental dentro do trabalho. Ter um médico à disposição do trabalhador ou ter um psicólogo à disposição do trabalhador pode ser uma ferramenta de apoio, de ajuda ou complementar. Quando a gente olha para dentro do que está se pedindo hoje dentro do NR, que é o processo de gerenciamento do risco, nessa fase preliminar ainda de identificação de riscos, e olhando para o contexto que traz a norma hoje, nós não temos nenhuma obrigatoriedade de ter um médico ou ter um psicólogo dentro da empresa. A exigência legal de um médico do trabalho, por exemplo, está prevista na NR4. Então, claro, se atingir o número de funcionários previstos lá, aí sim precisa ter um médico do trabalho. Do ponto de vista de prevenção, é interessante até que a empresa tenha um canal de acesso a um profissional da psicologia. Obviamente que questões mentais, questões de saúde mental, este é o profissional realmente habilitado para o atendimento. Mas no contexto da NR1, é importante a gente entender que agora é a avaliação
de senso coletivo, é identificar dentro da empresa, né, quais são os pontos ou setores que podem ter um foco ou uma probabilidade maior de desencadear algum tipo de estresse relacionado aos fatores psicossociais. Na NR1, não há nenhuma obrigatoriedade ou a possibilidade de certificação para as empresas que promovem a saúde mental. Entretanto, existe a Lei 14.831 de março de 2024 que estabelece exatamente isso. Ela propõe, dentro do seu texto, das diretrizes ali, ações de promoção à saúde mental e bem-estar e prevê, né, que o governo certifique, então, essas empresas que atingirem o rigor de todos os itens previstos na legislação. Tá? Muito embora a NR1 não tenha essa previsão legal, né, a NR1 ainda foi homologada em agosto de 2024, posterior a esta lei, ainda que tenha sido posterior, ela não fez nenhuma previsão ou certificação. Quando a gente fala em ferramentas para fazer a gestão, o importante é a gente definir etapas de processo. Tá? Então eu imagino e entendo da seguinte forma. Primeiro, nós precisamos fazer o levantamento de dados. A gente precisa conhecer a população, conhecer os nossos funcionários, né? Saber o sentimento de cada um. Uma vez que a gente tem essa informação, ou seja, a partir da aplicação de um questionário, por exemplo, que nos norteia sobre os indicadores por área, setor ou da própria organização, eu consigo analisar esses dados. Então seria minha etapa 2, analiso os dados e a partir disso defino meu plano de ação para executar aqueles casos que estejam em níveis mais críticos, né? Então numa fase preliminar, essa é a parte mais importante. Mas ela não é única. Eu vejo 3 linhas de trabalho muito importantes dentro da saúde e segurança do trabalho. Uma é essa de investigação e avaliação em campo, né? A segunda é a parte dos periódicos da avaliação médica, onde oportuniza o trabalhador a conversar com o médico do trabalho, né? E ali ser um momento até de falar do momento em que ele está, das questões mentais. Então é uma oportunidade, seria uma segunda etapa. E a fase 3 é a parte da engenharia, a parte da segurança e a empresa estar atenta àquele afastamento que veio por força do funcionário, né? Então o funcionário não estava bem, se afastou e acabou apresentando um atestado. Então esta terceira fase também é importante. Num contexto geral de gestão, o ciclo todo de gerenciamento vai estar em função desses 3 níveis de atuação. Dentro do programa de gerenciamento de risco, o ponto mais importante depois da análise, né, da identificação do risco, da análise, é a definição do plano de ação. É ele que vai nortear como as ações acontecerão ao longo dos próximos passos. Tá? É muito claro dentro do processo e a gente precisa entender que a empresa não tem que resolver tudo no primeiro momento. Ela pode desenvolver isso ao longo do tempo, define exatamente um plano que seja sustentável, que ela consiga cumprir e cumpre essas etapas passo a passo. Quando a gente fala de fatores psicossociais, tá? E que não é um assunto novo, não é um tema novo, muito embora a NR1 traga agora a obrigatoriedade, nós lembramos lá de 2022, quando ocorreu a alteração da NR5, da CIPA. A principal alteração da NR5 foi transformar a CIPA em CIPA e assédio. Trouxe um chamado, uma atenção muito forte para essa questão do assédio. E dentro dessas obrigações inclusas na CIPA, nós temos a criação de regulamentos e procedimentos internos para tratar questões de assédio, ou seja, montar uma comissão, como fazer o tratamento das denúncias, a análise e investigação, né? Como que acontece essas denúncias? Então é importante, o outro item é que a empresa tenha um canal de denúncias, tá? E na minha concepção, independente dela ser obrigada ou não a ter CIPA, tá? O canal de denúncias é uma excelente ferramenta para que a empresa, que os funcionários se sintam acolhidos e tenham espaço para falar. Eles entendendo o regramento que prevê já a NR, tendo um canal de denúncias e recebendo periodicamente treinamentos de capacitação e orientação, você, além de estar atendendo a NR5, está fazendo uma bela ação, uma excelente ação
no caminho da gestão dos fatores de risco psicossociais, tá? E preservando a saúde mental dos trabalhadores.